Um dia após o funeral do meu marido, recebi a ligação da irmã milionária dele, de 50 anos, que eu nunca havia conhecido. Eu sei, não foi um acidente. Venha imediatamente para a casa de campo. Não conte nada à sua mãe. Quando cheguei, gritei ao ver quem estava lá aos beijos com minha irmã mais nova. Vocês não sabem dessa parte da história. Ninguém sabe, na verdade. Porque quando você enterra o próprio marido, quando você usa preto por 3 dias seguidos e recebe pêsames de gente que mal conhece, ninguém espera que você conte o que veio depois. Ninguém quer ouvir que o corpo dentro do caixão não era dele, que o funeral era mentira, que você foi enganada de um jeito tão elaborado que até hoje, mais de um ano depois, ainda acordo com a sensação de estar caindo. Mas eu preciso contar. Não para vocês me perdoarem ou me julgarem. Eu já passei dessa fase. Preciso contar porque carregar isso sozinha estava me matando mais devagar do que qualquer acidente de carro conseguiria. Então vou começar do começo, do dia em que tudo desabou. Ou melhor, do dia em que eu achei que tudo tinha desabado, sem saber que o verdadeiro desabamento ainda estava por vir. Era uma quinta-feira de março, quando recebi a ligação da polícia. Chovia. Não aquela chuva cinematográfica que cai em cortinas dramáticas, mas aquela garoa paulistana irritante que molha devagar e deixa tudo com cheiro de concreto encharcado. Eu estava no trabalho, terminando um relatório de auditoria que deveria ter entregue na semana anterior. Meu chefe tinha me dado prazo até às 6 da tarde, e eram 5h40 quando o telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas naquele dia alguma coisa me fez deslizar o dedo na tela. A voz do outro lado era masculina, formal, com aquele tom controlado que pessoas treinadas usam para dar notícias ruins. Ele se identificou como delegado, não sei das quantas da delegacia, não sei de onde, e disse que precisava falar comigo sobre Henrique Souza Tavares. Meu marido? Houve um acidente, ele explicou. Rodovia dos Bandeirantes, altura do quilômetro 112. Colisão frontal com um caminhão. O motorista do outro veículo estava alcoolizado. Henrique tinha morrido no local. Morte instantânea, segundo os paramédicos, sem sofrimento. Eu fiquei em silêncio. Não porque estava processando. Meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro da minha cabeça e todas as luzes tivessem apagado de uma vez. O delegado perguntou se eu estava me sentindo bem, se tinha alguém comigo, se precisava de ajuda. Eu disse que sim, que não, que talvez. Nem lembro direito. Ele pediu para eu ir até o Instituto Médico Legal no dia seguinte para fazer o reconhecimento do corpo. Disse que lamentava muito. Desligou. Fiquei sentada na minha mesa por tempo indeterminado. O relatório estava aberto na tela do computador, o cursor piscando no meio de uma frase que eu não conseguia mais completar. As pessoas ao meu redor continuavam trabalhando, digitando, conversando ao telefone, rindo de alguma piada interna. O mundo não tinha parado. Só o meu. Alguém da equipe percebeu que algo estava errado. Veio até minha mesa e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que meu marido tinha morrido. A pessoa ficou sem reação por 3 segundos inteiros, como se estivesse esperando que eu dissesse que era brincadeira. Quando percebeu que não era, chamou o chefe. O resto daquela noite é nebuloso. Lembro de estar no carro de alguém, dirigindo pela cidade encharcada. Lembro de chegar em casa e encontrar o apartamento exatamente como tinha deixado de manhã. Lembro de ligar para a mãe do Henrique, Dona Elisa, e ouvir o grito dela do outro lado da linha. Um grito tão agudo que meu ouvido ficou zunindo por minutos depois. Ela disse que ia para São Paulo imediatamente. Que não podia acreditar. Que o filho dela não merecia morrer daquele jeito. Como se existisse um jeito merecido de morrer. Eu não chorei naquela noite. Fiquei sentada no sofá da sala, ainda com a roupa do trabalho, olhando para a parede vazia na minha frente. Henrique tinha tirado o quadro que ficava ali na semana anterior, dizendo que ia levar para restaurar a moldura. A marca retangular mais clara no reboco era a única prova de que alguma coisa tinha existido naquele espaço. Foi só no dia seguinte, quando entrei na sala fria do Instituto Médico Legal e vi o corpo coberto por um lençol branco, que algo dentro de mim se quebrou.
Não de tristeza. Era pior que isso. Era alívio. Eu sei como isso soa. Sei que vocês estão pensando que tipo de pessoa sente alívio ao ver o marido morto. Mas entendam. Meu casamento com Henrique não era o que as pessoas imaginavam. Não era o que eu postava nas poucas vezes que concordava em tirar uma foto junto. Não era o que minha mãe achava que era. Nem o que Dona Elisa fingia acreditar. Era uma prisão com janelas de vidro. Todo mundo podia ver para dentro, mas ninguém via as grades. Quando puxaram o lençol e eu vi o rosto dele, desfigurado pela batida, mas ainda reconhecível, senti como se uma porta tivesse se aberto. Uma saída. Uma chance de respirar sem calcular cada inspiração. Eu confirmei que era ele. Assinei os papéis. Saí dali com as pernas bambas, mas com uma sensação estranha de leveza no peito. Como se tivesse acabado de soltar um peso que carregava há tanto tempo que tinha esquecido como era andar sem ele. O velório foi no dia seguinte. Caixão fechado, obviamente. Dona Elisa chegou de Ribeirão Preto com metade da cidade junto. Ela sempre foi assim, dramática, precisando de plateia para tudo. Vestia um conjunto preto com um broche de pérolas que o falecido marido tinha dado a ela décadas atrás. Chorava alto, se apoiava em quem estivesse por perto, repetia que tinha perdido o único filho homem, o xodó, o menino mais inteligente que ela já conhecera. Eu fiquei quieta a maior parte do tempo. Recebia os pêsames com a cabeça baixa, agradecia as palavras de conforto que não confortavam nada. Fingia que estava em choque demais para conversar. Não era totalmente mentira. Eu estava em choque. Só não do jeito que as pessoas imaginavam. O que ninguém sabia era que Henrique e eu tínhamos brigado feio 2 dias antes do acidente. Uma daquelas brigas silenciosas que acontecem sem gritos, mas com cada palavra escolhida para cortar. Ele tinha vindo com a história de que precisávamos vender o apartamento. Disse que tinha uma proposta boa, que era hora de investir em algo maior, que eu precisava confiar nele. Eu perguntei por que ele não tinha me consultado antes de colocar o imóvel à venda. Afinal, o apartamento estava no meu nome desde que minha avó morreu e me deixou a herança. Era a única coisa minha de verdade. A única coisa que Henrique não tinha conseguido tocar. Ele respondeu com aquele sorriso que usava quando achava que eu estava sendo irracional. Disse que casamento era parceria, que o que era meu era dele e o que era dele era meu. Disse que eu estava sendo ele egoísta, pensando só em mim, como sempre. Disse que se eu realmente o amasse, não colocaria um imóvel acima da nossa família. Família. Ele sempre usava essa palavra quando queria me manipular, como se fôssemos uma unidade sagrada que eu estava ameaçando com minha teimosia. Eu não cedi. Pela primeira vez em anos, eu não cedi. Disse que o apartamento não estava à venda, que se ele quisesse investir em algo, usasse o dinheiro dele, que eu não ia assinar nada. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois levantou, pegou as chaves do carro e disse que ia passar uns dias na casa da mãe, que eu podia usar esse tempo para pensar no tipo de esposa que eu queria ser. Foi a última vez que o vi com vida. Ou pelo menos foi o que eu pensei durante 3 dias inteiros. O enterro aconteceu numa manhã de sexta-feira. Céu fechado, aquele tipo de nublado que parece que vai chover, mas nunca chove. O cemitério estava cheio de gente que eu não conhecia. Colegas de trabalho do Henrique, amigos de infância, parentes distantes que apareceram só porque morte sempre atrai curiosos. Dona Elisa não parava de chorar. Ela segurava meu braço com força, como se eu fosse a única coisa, impedindo ela de desabar ali mesmo. Dizia que agora éramos só nós duas, que precisávamos ficar unidas, que o Henrique ia querer que cuidássemos uma da outra. Eu concordava com a cabeça, muda, querendo apenas que aquilo terminasse logo. Quando o caixão desceu, teve aquele momento de silêncio constrangedor que sempre tem nesses eventos. Ninguém sabe se joga terra, se reza, se simplesmente fica ali parado. Eu joguei uma rosa branca que alguém tinha me dado. A flor caiu torta sobre a madeira envernizada. Parecia errado, artificial, como tudo naquele dia. Voltei para casa sozinha. Dona Elisa queria que eu fosse com ela para Ribeirão, mas eu disse que precisava resolver algumas coisas do trabalho, que ia visitá-la em breve. Ela insistiu. Falou que eu não devia ficar sozinha num momento desses, mas eu fui firme. Ela acabou
Acabou cedendo, mas não sem antes me fazer prometer que ligaria todo dia. Passei o resto daquela sexta-feira deitada no sofá, olhando para o teto. Não conseguia processar que Henrique estava morto. Não conseguia sentir nada além de um vazio estranho, como se tivesse gastado todas as emoções possíveis, e agora só restasse esse buraco oco no meio do peito. Dormi mal naquela noite. Acordei várias vezes achando que tinha ouvido a chave girando na fechadura, os passos dele no corredor, a voz dele me chamando da cozinha. Toda vez que abria os olhos e via o quarto vazio, levava alguns segundos para lembrar que ele não ia voltar, que nunca mais ia voltar. Sábado de manhã, acordei com a boca seca e a cabeça pesada. Tinha esquecido de fechar a cortina e o sol entrava direto no rosto. Peguei o celular na mesinha de cabeceira e vi que tinha várias mensagens não lidas. A maioria era gente dando os pêsames. Respondi algumas com agradecimentos automáticos. Ignorei outras. Foi quando vi a notificação de chamada perdida. Número desconhecido. Tinha ligado às 7h36 da manhã. Quem liga para uma viúva às 7h30 da manhã de um sábado? Eu estava prestes a apagar a notificação quando o telefone tocou de novo. O mesmo número. Dessa vez atendi. A voz do outro lado era feminina, madura, com um sotaque difícil de identificar. Meio paulista, meio carioca, com toques de algo internacional. Ela não se apresentou. Só disse meu nome como uma afirmação, não como uma pergunta. Vânia, eu sei que você não me conhece, mas eu conheço você muito bem. Eu fiquei em silêncio, esperando. Aprendi com o tempo que a melhor resposta para situações estranhas é não responder nada. Deixar a outra pessoa se revelar primeiro. Ela continuou. Meu nome é Thelma. Sou irmã do Henrique. Meia-irmã, na verdade. Filha do primeiro casamento do pai dele. Você nunca soube de mim porque Elisa fez questão de apagar minha existência da história da família. Eu continuava sem falar. Meu cérebro estava processando devagar. Henrique tinha uma irmã? Em quase 10 anos de casamento, ele nunca tinha mencionado uma irmã. Thelma não esperou resposta. Eu sei que você deve estar confusa, mas preciso que escute com atenção. O que vou dizer é importante, e você não pode repetir para ninguém, especialmente não para Elisa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tinha algo na voz dela que era ao mesmo tempo urgente e controlado, como se ela estivesse lendo de um roteiro que tinha ensaiado várias vezes. O acidente do Henrique. Não foi acidente, Vânia. Foi armado. E eu tenho provas disso. Meu estômago se apertou. Provas? Que tipo de provas? Ela continuou falando antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Eu preciso que venha até minha casa de campo hoje mesmo. Fica em Atibaia, a 1 hora de São Paulo. Vou te mandar o endereço agora. Venha sozinha. Não conte para ninguém. Principalmente não conte para sua mãe. Minha mãe? Por que ela estava falando da minha mãe? Thelma, eu não sei o que está acontecendo, mas... Ela me cortou. Você vai entender quando chegar aqui. Confie em mim. Eu sei que parece loucura, mas se você quer respostas sobre o que realmente aconteceu com seu marido, precisa vir. Hoje. Agora. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. 2 segundos depois, chegou uma mensagem com um endereço e um mapa. Casa de campo em Atibaia. Rodovia Fernão Dias, saída para Bom Jesus dos Perdões. Fiquei sentada na cama com o celular na mão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Uma irmã secreta do Henrique. Um acidente que não foi acidente. Uma casa de campo em Atibaia. Um pedido para não contar para minha mãe. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Não por curiosidade, não por coragem, mas porque finalmente alguém estava me dizendo que tinha algo errado na história toda. E eu sempre soube que tinha. Sempre senti que havia buracos naquela narrativa. Detalhes que não se encaixavam. Perguntas que ninguém estava fazendo. Levantei, tomei banho, me vesti. Calcei um sapato baixo, peguei a bolsa, as chaves do carro. Nem pensei em tomar café. Meu estômago estava revirado demais para aceitar qualquer coisa sólida. Antes de sair, olhei em volta do apartamento. Tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo.
Os móveis estavam nos mesmos lugares: as cortinas, as almofadas, os quadros nas paredes. Mas sem Henrique ali, tudo tinha perdido o contexto. Era como olhar para uma palavra repetidas vezes até ela perder o significado. Saí sem trancar a porta por dentro. Só puxei. Desci pelo elevador em silêncio. O porteiro me cumprimentou com aquele aceno respeitoso que as pessoas fazem quando não sabem o que dizer. Eu retribuí. Entrei no carro. A estrada para Atibaia estava vazia. Era sábado de manhã, ainda cedo, e a maioria das pessoas não tinha pressa para lugar nenhum. Eu dirigi no automático, seguindo as indicações do GPS, sem prestar muita atenção na paisagem que passava. Minha cabeça estava cheia demais de perguntas. Quem era essa Thelma? Por que Henrique nunca tinha falado dela? E por que ela achava que o acidente tinha sido armado? Mas a pergunta que me incomodava mais era outra. Por que ela tinha mencionado minha mãe especificamente? O que minha mãe tinha a ver com qualquer coisa disso? Cheguei na casa de campo por volta das 10 horas. Era um lugar impressionante. Portão alto de madeira escura, cerca viva bem cuidada, entrada de pedras portuguesas que levava até uma construção enorme, moderna, toda em vidro e concreto aparente. Não era o tipo de casa de campo que eu imaginava. Não tinha nada de rústico ou acolhedor. Era uma fortaleza de bom gosto e dinheiro. Estacionei em frente ao portão e desci do carro. Havia uma câmera apontada para mim. Acenei, meio sem jeito. Segundos depois, o portão começou a se abrir sozinho, deslizando para o lado com um ruído mecânico suave. Voltei para o carro e dirigi até a entrada principal. Antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. A mulher na minha frente era impressionante. Devia ter uns 50 anos, mas parecia 10 anos mais nova. Cabelos castanhos lisos até os ombros, pele clara e bem cuidada, olhos cor-de-mel que me avaliavam com curiosidade. Vestia calças de linho bege e uma blusa branca de seda. Tudo nela gritava dinheiro discreto, aquele tipo de riqueza que não precisa se provar. Vânia, ela disse, abrindo um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigada por vir. Entre. Eu entrei. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Pé direito altíssimo, janelas enormes, decoração minimalista, mas cara. Tudo branco, cinza e madeira clara. Parecia cenário de revista de arquitetura. Thelma me guiou até uma sala de estar, com sofás brancos gigantescos e uma vista incrível para um jardim com piscina de borda infinita. Ela me ofereceu café, água, suco. Eu disse que não queria nada. Só queria entender o que estava acontecendo. Ela se sentou na minha frente, cruzou as pernas, apoiou as mãos no colo. O gesto era elegante, estudado. Tinha algo nela que me deixava desconfortável. Não era antipatia. Era uma sensação de estar sendo testada o tempo todo. Vou ser direta, ela começou. Henrique era meu irmão por parte de pai. Nosso pai, Lourenço Tavares, foi casado 2 vezes. A primeira vez comigo, a segunda com Elisa. Quando ele morreu, deixou a maior parte da fortuna para mim. Elisa e Henrique ficaram com uma parcela pequena. Ela nunca me perdoou por isso. Eu ouvia em silêncio. Nada do que ela dizia correspondia à história que eu conhecia. Henrique sempre falou da família como se fossem classe média. Pai funcionário público, mãe dona de casa. Apartamento modesto em Ribeirão Preto. Vida simples. Thelma continuou. Durante anos, Elisa fez questão de me apagar da narrativa familiar. Proibiu Henrique de falar comigo, de me visitar, até mesmo de mencionar minha existência. Ela convenceu meu irmão de que eu tinha roubado a herança deles, que eu era uma pessoa má, interesseira, perigosa. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as próximas palavras com cuidado. Mas o que Elisa não sabia é que eu sempre mantive contato com Henrique. Discreto, por mensagens, e-mails, telefonemas esporádicos. Ele vinha me visitar aqui 2 ou 3 vezes por ano. Sem ela saber, obviamente. Senti meu estômago afundar. Henrique vinha aqui? Para essa casa? Sem me contar? Thelma percebeu minha reação. Eu sei que é difícil de processar. Mas entenda, meu irmão era uma pessoa complicada. Ele amava nossa mãe de um jeito doentio. Fazia qualquer coisa para agradá-la, incluindo mentir
esconder, manipular. Ela se levantou, foi até uma estante, pegou uma pasta de couro, voltou e colocou sobre a mesa de centro entre nós. Abriu e começou a tirar papéis de dentro. Estes são extratos bancários, ela disse, apontando para uma pilha de documentos. Nos últimos 3 anos, Henrique transferiu mais de R$ 1 milhão para contas em nome de terceiros, empresas fantasmas, offshores, contas em paraísos fiscais. Eu peguei os papéis com as mãos tremendo. Meu nome não estava em nenhum deles, mas reconhecia a assinatura do Henrique em vários comprovantes. Ele estava desviando dinheiro. Thelma continuou. Dinheiro de quem? Eu ainda estou tentando descobrir. Mas tenho certeza de uma coisa. Ele estava envolvido em algo ilegal. E alguém descobriu. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso latejando nos ouvidos. Por que você está me contando isso? Thelma me olhou nos olhos. Porque você é a única pessoa que pode me ajudar a descobrir a verdade. Você tinha acesso às coisas dele. Documentos, senhas, e-mails. Se eu conseguir provar que o acidente foi armado, posso proteger você também. Proteger de quê? Dela? De quem você acha? Eu não entendi. Dela quem? Thelma suspirou, como se eu estivesse sendo lenta demais. Da sua irmã, Vânia. Da Luísa. O mundo parou. Literalmente parou. Minha irmã? Luísa? O que ela tinha a ver com qualquer coisa disso? Thelma pegou outro papel da pasta. Uma foto. Colocou sobre a mesa e girou para que eu pudesse ver direito. Era uma foto de câmera de segurança. Preto e branco, granulada, mas nítida o suficiente. Mostrava 2 pessoas se beijando em frente a uma porta. O homem estava de costas, mas eu reconheceria aquele corpo, aquela postura, aquele jeito de segurar o rosto da outra pessoa em qualquer lugar do mundo. Era Henrique e a mulher era Luísa, minha irmã mais nova, minha única irmã. Eu não consegui respirar. Peguei a foto com as 2 mãos e aproximei do rosto, como se olhar de perto fosse fazer a imagem mudar. Mas não mudava. Era ela. Cabelo cacheado preso num rabo de cavalo alto, aquele brinco grande de argola que ela sempre usava, a jaqueta jeans que eu mesma tinha dado de aniversário para ela 6 meses atrás. Quando foi isso? Minha voz saiu rouca, irreconhecível. 3 semanas atrás. Câmera de um hotel em Campos do Jordão. Eles passaram um fim de semana juntos. Eu continuava olhando para a foto, mas as bordas estavam ficando borradas. Minha visão começou a escurecer nas extremidades. Tive que colocar a cabeça entre os joelhos para não desmaiar. Thelma se levantou e voltou com um copo de água. Me obrigou a beber. Eu engoli sem sentir gosto de nada. O líquido desceu frio, mas não aliviou o nó na minha garganta. Respira! Ela disse com voz surpreendentemente gentil. Eu sei que é um choque, mas você precisa se manter lúcida agora. Porque tem mais. Mais? Como podia ter mais? Ela se sentou de novo, dessa vez mais perto de mim. Henrique e Luísa estavam tendo um caso há pelo menos 8 meses. Eu tenho mais fotos, mais provas. Eles se encontravam toda semana, às vezes 2. Eu não conseguia processar. 8 meses? Isso significava que quando Henrique e eu tínhamos ido passar aquele feriado na praia, quando ele tinha me dado flores no nosso aniversário de casamento, quando tínhamos tido aquela discussão sobre vender o apartamento. Durante tudo isso, ele estava com ela? E Luísa, minha irmã, a pessoa que eu tinha criado depois que nosso pai morreu. A menina que dormia no meu quarto quando tinha pesadelos. A adolescente que eu tinha ensinado a dirigir, a se maquiar, a escolher roupas para entrevistas de emprego. Ela estava dormindo com meu marido? Thelma continuava falando, mas eu mal ouvia. Algo sobre dinheiro, sobre planos, sobre fuga. Meu cérebro tinha desligado. Estava funcionando só no modo automático, aquele que te mantém viva, mas não te deixa sentir. Foi quando ouvi o barulho. Uma porta se abrindo em algum lugar da casa. Passos. 2 pessoas conversando baixo. Risos. Thelma se levantou de repente. Merda! Ela sussurrou. Eles não deviam chegar agora. Quem não devia chegar? Mas antes que ela pudesse responder, 2 pessoas apareceram na entrada da sala. Eu virei a cabeça
E o que vi fez meu mundo desabar pela segunda vez naquela manhã. Era Luísa, minha irmã, vestindo um vestido curto de verão, cabelo solto, pele bronzeada, sorriso largo. E ao lado dela, com o braço em volta da cintura dela, beijando o pescoço dela, estava Henrique. Meu marido, morto, enterrado, dentro de um caixão que eu mesma tinha ajudado a escolher. Estava vivo e estava aos beijos com minha irmã. Vocês sabem aquele momento em filmes quando a protagonista descobre algo chocante e a câmera gira em volta dela enquanto o mundo perde o foco? Pois é. Acontece na vida real também. Ou pelo menos aconteceu comigo. Eu fiquei congelada naquele sofá branco, com a foto da traição ainda na minha mão, olhando para a cena mais surreal que já presenciei. Meu marido morto, muito vivo, beijocando minha irmã na casa de campo da irmã dele, que eu não sabia que existia. Não tem manual de etiqueta para esse tipo de situação. Henrique me viu primeiro. O sorriso morreu no rosto dele tão rápido que quase deu para ouvir o estalo. Ele se afastou da Luísa num movimento brusco, como um adolescente pego pelos pais. Os olhos dele ficaram arregalados por uma fração de segundo antes de ele conseguir controlar a expressão. Luísa demorou mais alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Quando finalmente olhou para onde Henrique estava olhando e me viu sentada ali, a cor sumiu do rosto dela. Literalmente sumiu. Ela ficou branca como papel. Vânia, ela conseguiu dizer. Minha voz saiu num fio tão fino que mal dava para ouvir. O que você está fazendo aqui? Eu não consegui responder. Minha garganta tinha fechado completamente. Estava segurando a foto com tanta força que o papel começou a amassar nas bordas. Foi Thelma quem quebrou o silêncio. Ela se virou para Henrique e Luísa com uma expressão que misturava irritação e algo mais. Satisfação, talvez. Vocês não deviam estar aqui antes das 3 da tarde. Henrique recuperou a compostura rapidamente. Sempre foi bom nisso. Bom em fingir, em mentir, em fazer parecer que nada estava acontecendo quando tudo estava desmoronando. Mudamos de ideia, ele disse, com aquela voz calma que usava em reuniões de trabalho. Achamos melhor voltar mais cedo. Olhei para ele e não reconheci nada. O homem na minha frente usava roupas que eu nunca tinha visto. Calça de linho clara, camisa polo azul marinho, tênis caros de marca importada. O cabelo estava diferente, mais curto, com um corte moderno que não combinava com o Henrique que eu conhecia. Até o jeito de ficar em pé era outro, mais relaxado, mais confiante. Luísa deu um passo na minha direção. Vânia, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Eu finalmente consegui falar. Não é o que eu estou pensando? Minha voz estava rouca, mas firme. Então o que é, Luísa? Porque o que eu estou pensando é que você está transando com meu marido. Meu marido que deveria estar morto, enterrado, que eu chorei no velório dele, que eu vi o corpo dele no Instituto Médico Legal. Então me explica, por favor, o que exatamente eu estou pensando errado. Ela abriu a boca e fechou sem dizer nada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Lágrimas que eu conhecia bem. Ela sempre chorava quando era confrontada. Sempre usou isso como defesa. Como se chorar fosse um cartão que apagava qualquer coisa errada que tivesse feito. Dessa vez não funcionou. Henrique se aproximou. Parou a uns 3 metros de mim, mantendo distância, como se eu fosse um animal que podia atacar. Vânia, ele começou, e tinha algo novo na voz dele. Algo que eu nunca tinha ouvido antes. Impaciência, irritação. Eu sei que está em choque, mas precisa me ouvir. Precisa entender que isso tudo foi necessário. Necessário, eu repeti, como se a palavra fosse em outro idioma. Encenar a própria morte foi necessário? Me deixar chorando sobre um caixão vazio foi necessário? Destruir minha vida foi necessário? Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo. Sua vida não foi destruída, Vânia. Na verdade, fiz um favor para você. Te libertei de um casamento que não estava funcionando há anos. Aquilo foi como um tapa na cara. Um favor? Ele achava que tinha feito um favor para mim? Thelma interveio de novo. Ela se posicionou entre mim e Henrique, como um árbitro tentando evitar uma briga. Acho melhor sentarmos e conversarmos com calma. Todos.
porque claramente essa situação saiu do controle. Saiu do controle? Eu me levantei do sofá tão rápido que fiquei tonta. Nada disso saiu do controle. Tudo isso foi planejado. Vocês planejaram cada detalhe. A morte falsa, o corpo no IML, o enterro, tudo. Enquanto eu estava destruída, achando que tinha perdido meu marido, vocês estavam aqui, se divertindo, rindo de mim. Ninguém estava rindo de você, Luísa disse baixinho. Vânia, por favor, você precisa entender. O Henrique e eu, a gente se apaixonou. A gente não queria que fosse assim, mas aconteceu. E quando acontece de verdade, você não consegue controlar. Olhei para minha irmã como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Apaixonou? Você acha que isso justifica alguma coisa? Você acha que eu vou aceitar essa desculpa rasa? Ele era meu marido, Luísa. Meu. E você é minha irmã. Ela soluçou mais alto. Eu sei que fiz errado. Mas você não entende como foi difícil para mim também. Ficar escondendo, mentindo, fingindo? Difícil para você? Minha voz subiu uma oitava. Difícil para você foi me ver chorando no enterro? Foi me ver assinando o atestado de óbito? Foi me ver dormindo sozinha no apartamento, sem saber que meu marido estava vivo e bem, transando com minha irmã? Henrique deu mais um passo. Vânia, chega! Você está deixando as emoções tomarem conta. Precisa pensar racionalmente sobre isso. Racionalmente, eu repeti. E dessa vez ri. Ri porque era tão absurdo que meu cérebro não sabia como mais reagir. Você quer que eu pense racionalmente. Você que fingiu a própria morte. Você que me fez enterrar um desconhecido. Você que está transando com minha irmã. Você quer que eu seja racional? Thelma bateu palmas uma vez, alto, como professora tentando chamar a atenção de alunos descontrolados. Chega. Todos nós precisamos nos acalmar. Vânia, senta. Henrique, Luísa, sentem também. Vamos resolver isso como adultos. Eu não me sentei. Fiquei em pé, tremendo, com os punhos cerrados, tentando respirar devagar, para não vomitar ali mesmo. Foi quando percebi algo. Algo que deveria ter percebido desde o começo. Thelma não estava surpresa com nada. Ela não estava chocada de ver Henrique vivo. Não estava confusa com a presença da Luísa. Ela sabia. Ela sempre soube. A ligação, o convite urgente para vir até aqui. A história sobre o acidente armado. Tudo era mentira. Tudo era armação para me trazer até aqui, para que eu descobrisse da pior forma possível. Olhei para Thelma e entendi. Você estava nessa desde o começo. Ela me encarou sem desviar os olhos. Não teve o bom senso de negar. Eu estava sim. E vou te explicar o porquê. Mas primeiro precisa se acalmar e me ouvir. Não vou ouvir mais nada. Peguei minha bolsa do sofá, procurei as chaves do carro. Estou indo embora. Henrique bloqueou minha passagem. Não está indo, Vânia. Não até assinar alguns papéis. E ali estava. O motivo real de tudo aquilo. Não era amor. Não era paixão. Era dinheiro. Sempre foi dinheiro. Que papéis? Ele tirou um envelope do bolso de trás da calça, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Como se tivesse ensaiado. A venda do apartamento, a transferência das ações da sua avó, a dissolução do nosso casamento. Tudo já está preparado. Você só precisa assinar. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. E se eu não assinar? Henrique sorriu. Aquele sorriso que eu odiava. Aquele que mostrava todos os dentes, mas nenhuma emoção verdadeira. Então as coisas vão ficar complicadas para você. Porque, tecnicamente, você está casada com um homem morto. O que significa que está cometendo fraude previdenciária, fraude de seguro e uma série de outros crimes que podem te colocar na prisão por uns bons anos. Meu estômago afundou. Seguro! Que seguro? Thelma respondeu por ele. O seguro de vida de R$ 2 milhões que você assinou como beneficiária 3 meses atrás. Lembra? Henrique te convenceu de que era importante proteger o futuro de vocês dois. Eu lembrava, vagamente. Henrique tinha chegado em casa um dia com um monte de papéis, dizendo que um amigo que trabalhava com seguros estava fazendo uma promoção especial. Que era bobagem não aproveitar. Que todo casal responsável tinha seguro de vida.
Eu tinha assinado sem ler, como sempre fazia, confiando nele, como sempre confiava. Vocês vão me chantagear, eu disse. Não era pergunta, era constatação. Não é chantagem, Henrique corrigiu. É um acordo. Um acordo que beneficia todo mundo. Você assina os papéis, transfere os bens, e em troca eu não processo você por fraude. Simples assim. E se eu for para a polícia? Se eu contar que você está vivo? Ele se aproximou mais. Agora estava tão perto que eu podia sentir o cheiro do perfume que ele usava. Um perfume novo, um perfume que eu não conhecia. Você pode tentar, mas pensa bem no que vai acontecer. Você vai ser acusada de ter armado tudo isso, de ter falsificado documentos, de ter enterrado outra pessoa. A palavra dela contra a sua. E ela, ele apontou para Thelma, tem dinheiro suficiente para contratar os melhores advogados do país. Você tem o quê? Um apartamento que mal paga as próprias contas? Senti as pernas fraquejarem. Me segurei no braço do sofá. Tudo estava desabando. Cada certeza que eu tinha, cada verdade que eu acreditava, estava se desfazendo como areia entre os dedos. Luísa finalmente se aproximou. Colocou a mão no meu braço. Eu me afastei como se o toque dela queimasse. Vânia, por favor, não precisa ser assim. A gente pode resolver tudo numa boa. Você assina os papéis, fica com uma parte do dinheiro e todo mundo segue sua vida. Você vai ser livre, vai poder recomeçar. Sem ele te controlando o tempo todo. Livre! Eu repeti. Era quase engraçado. Minha irmã mais nova, que tinha dormido com meu marido pelas costas, agora fingia se importar com minha liberdade. Olhei para os três. Henrique, com aquela postura de quem já ganhou. Luísa, chorando as lágrimas dela, que não comoviam mais ninguém. Thelma, observando tudo com expressão neutra, como se fosse apenas uma espectadora interessada. Percebi naquele momento que eu estava completamente sozinha. Não tinha aliados naquela sala. Não tinha ninguém do meu lado. Era eu contra eles três. Três pessoas que tinham planejado cada passo daquilo, que tinham previsto cada reação minha, que estavam preparados para qualquer coisa que eu tentasse fazer. Eu estava encurralada, mas tinha uma coisa que eles não sabiam sobre mim. Uma coisa que nem eu mesma sabia até aquele momento. Eu era boa em fingir. Anos casada com Henrique me ensinaram a esconder o que sentia. A sorrir quando queria chorar. A concordar quando queria gritar. A aceitar quando queria fugir. Então foi o que fiz. Fingi. Deixei meus ombros caírem. Relaxei a postura. Respirei fundo uma vez, duas, três vezes. Quando olhei para Henrique de novo, forcei minha voz a sair calma. Está bem. Ele arqueou as sobrancelhas. Está bem o quê? Eu vou assinar. Vou assinar os papéis. Vou fazer tudo o que vocês estão pedindo. Vi o alívio passar pelo rosto dele. Pelo rosto dos três, na verdade. Eles acharam que tinham ganhado, que eu tinha cedido, que estava derrotada. E talvez eu estivesse mesmo. Naquele momento, eu não tinha forças para lutar. Não tinha estratégia. Não tinha nada, além de um buraco enorme no peito onde antes existia a minha vida. Henrique pegou os papéis do envelope. Colocou sobre a mesa de centro. Produziu uma caneta cara do bolso. Ofereceu para mim. Eu me sentei de novo. Peguei a caneta. Comecei a ler os documentos. Eram vários. Escritura de transferência do apartamento. Procuração para a movimentação das ações. Acordo de separação amigável. Declaração de que eu não tinha conhecimento prévio da morte falsa do Henrique. Cada papel era uma facada. Cada assinatura, uma derrota. Mas eu assinei. Assinei tudo. Com mão firme, sem tremer, sem chorar. Quando terminei, Henrique recolheu os papéis com cuidado, como se fossem muito preciosos. Colocou tudo de volta no envelope. Guardou no bolso. Pronto, ele disse. Não foi tão difícil assim. Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Comecei a caminhar em direção à saída. Vânia, Luísa chamou. Aonde você vai? Para casa. Minha voz saiu vazia. Ou melhor, para o que sobrou dela. Você não quer conversar? Resolver as coisas com a gente? Não tenho nada para resolver com você. Não temos mais nada para conversar. Ela começou a chorar de novo. Vânia, por favor, você é minha irmã.
A única família que eu tenho. Não pode terminar assim. Virei para olhá-la. Você escolheu como ia terminar quando escolheu transar com meu marido. Eu só estou aceitando as consequências das suas escolhas. Saí antes que alguém pudesse me impedir. Atravessei aquela casa enorme e impessoal. Passei pelo jardim perfeito, cheguei até meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair as chaves 2 vezes antes de conseguir abrir a porta. Entrei. Tranquei as portas, segurei o volante com as 2 mãos, e foi só ali, sozinha dentro do carro, que permiti que tudo desabasse. Chorei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei até minha garganta doer, até meus olhos arderem, até não sobrar mais lágrimas. Chorei pela traição, pela mentira, pela humilhação. Chorei porque eu tinha sido tão idiota, tão cega, tão patética. Mas quando as lágrimas finalmente secaram e eu consegui respirar de novo, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais frio, mais claro, mais perigoso. Era clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui ver tudo com nitidez. Enxerguei cada manipulação, cada mentira, cada momento em que Henrique tinha usado minha confiança contra mim. Enxerguei Luísa não como minha irmã, mas como alguém capaz de trair da pior forma possível. Enxerguei Thelma como a mente por trás de tudo, a pessoa que tinha orquestrado cada passo daquela farsa. E enxerguei que eu não tinha perdido. Não ainda. Porque tinha uma coisa que eles não sabiam. Uma coisa que eu tinha guardado comigo desde que minha avó morreu. Uma coisa que nem Henrique, em todos os anos de casamento, tinha conseguido descobrir. O tabuleiro de piquet. Sei que parece estranho. Um tabuleiro de jogo. Que importância pode ter algo assim no meio de uma história sobre traição, mentira e morte falsa? Mas deixa eu explicar. Minha avó, Dona Conceição, era uma mulher muito particular. Ela não confiava em bancos, não confiava em advogados, não confiava em ninguém além de si mesma. Então, quando ela ficou doente e soube que ia morrer, me chamou para uma conversa. Foi 3 semanas antes dela falecer. Estávamos sozinhas no quarto dela no hospital. Ela segurou minha mão com aquelas mãos finas cheias de veias salientes e me disse uma coisa que na época eu não entendi direito. Vânia, ela falou, com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. Quando eu morrer, você vai herdar o apartamento e as ações da metalúrgica. Tudo vai estar no testamento. Mas tem outra coisa. Uma coisa que não vai estar escrita em lugar nenhum. Eu ouvia sem entender para onde ela queria chegar. O tabuleiro de piquet, ela continuou. Aquele que ficava na sala da casa da fazenda quando você era criança. Você lembra? Eu lembrava vagamente. Um tabuleiro antigo, de madeira escura, com peças entalhadas à mão. Minha avó jogava com meu avô toda noite quando ele ainda era vivo. Depois que ele morreu, o tabuleiro ficou guardado. Tem algo escondido dentro dele, ela disse. Algo muito valioso, mais valioso que o apartamento e as ações juntos. Mas não conte para ninguém. Principalmente não conte para sua mãe. E não conte para nenhum homem que aparecer na sua vida. Guarde esse segredo. E quando precisar, você vai saber o que fazer com ele. Eu tinha achado aquilo esquisito na época. Tinha perguntado o que era, mas ela não quis falar. Disse que eu ia entender quando chegasse a hora. Morreu 2 semanas depois. Quando fui arrumar as coisas dela, encontrei o tabuleiro de piquet guardado num armário antigo. Levei para casa junto com algumas roupas e fotografias. Henrique perguntou o que era aquilo. Eu disse que era lembrança de família que não tinha valor. Ele nem deu importância. O tabuleiro ficou guardado dentro de um armário no apartamento durante todos esses anos. Eu nunca abri. Nunca procurei o tal segredo que minha avó tinha mencionado. Acho que sempre tive medo do que fosse encontrar. Mas agora que eu tinha perdido tudo, agora que tinha assinado papéis me entregando completamente, agora eu precisava saber. Dirigi de volta para São Paulo no automático. Entrei no apartamento que não era mais meu. Fui direto para o armário. Tirei o tabuleiro de dentro. Era mais pesado do que eu lembrava. A madeira estava escura com o tempo, mas ainda bem conservada. As peças estavam dentro, cada uma no seu lugar. Piquet era um jogo meio esquecido hoje em dia. Poucas pessoas conheciam, menos ainda sabiam jogar.
Examinei o tabuleiro por todos os lados. Procurei algum compartimento secreto, alguma abertura. Nada. Foi quando percebi. As peças. Cada peça tinha um pequeno símbolo entalhado na base. Números. Números que não faziam sentido se você só olhasse individualmente, mas que formavam uma sequência se colocados na ordem certa. Levei uns 40 minutos tentando descobrir qual era a ordem. Experimentei por cor, por tamanho, por posição no jogo. Nada funcionava. Foi quando lembrei de uma coisa. Minha avó sempre dizia que piquet não era sobre sorte, era sobre estratégia, sobre saber quando avançar e quando recuar, sobre entender o jogo melhor que seu adversário. Organizei as peças não pela ordem tradicional do jogo, mas pela ordem que daria a melhor jogada possível no primeiro lance. A jogada que minha avó sempre fazia quando começava uma partida. Os números formaram uma sequência, uma chave, um código. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco que eu nunca usava, porque Henrique sempre disse que ele cuidava de tudo. Entrei com minhas credenciais, procurei por contas associadas ao meu CPF. Havia uma conta que eu não conhecia, uma conta poupança aberta em meu nome há mais de 20 anos, quando minha avó ainda era viva. Coloquei o código das peças como senha. A tela carregou, e quando vi o saldo, meu mundo virou de cabeça para baixo pela terceira vez naquele dia. 3.500.000 reais. Minha avó tinha guardado dinheiro para mim durante anos. Pequenos depósitos mensais que se acumularam. Investimentos que ela fez em meu nome. Rendimentos que se multiplicaram com o tempo. E Henrique não sabia de nada. Luísa não sabia. Thelma não sabia. Só eu sabia. Sentei no chão da sala, com o celular na mão, olhando para aquele número na tela. 3.500.000 reais. Suficiente para recomeçar. Suficiente para contratar advogados. Suficiente para comprar outro apartamento. Suficiente para não depender de ninguém nunca mais. Suficiente para me vingar. Mas não da forma que eles esperavam. Não com gritos, acusações, processos públicos. Henrique sempre disse que eu era previsível, que ele sempre sabia o que eu ia fazer antes de eu fazer. Então ia fazer exatamente o contrário do que ele esperava. Ia sumir. Passei os 3 dias seguintes planejando cada detalhe. Não dormi quase nada. Bebi muito café. Enchi cadernos com anotações. Pesquisei. Liguei para pessoas. Organizei tudo. No terceiro dia, botei o plano em ação. Primeiro, fui até o cartório. Solicitei cópia, autenticada, de todos os documentos do meu casamento com Henrique. Certidão de casamento, declarações, tudo. O funcionário achou estranho eu pedir cópias depois da morte do meu marido, mas não comentou nada. Só carimbou os papéis e me entregou. Depois, fui até um escritório de advocacia no centro. Não qualquer escritório, um que era especializado em fraudes. Contei minha história para Dirceia, a advogada responsável. Mostrei os documentos que Thelma tinha me dado na casa de campo. As fotos, os extratos bancários, tudo. Contei sobre o seguro, sobre a morte falsa, sobre Luísa. A advogada me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela ficou alguns segundos pensando. Depois falou que meu caso era complexo, que teria que investigar mais, mas que definitivamente havia indícios de múltiplos crimes. Fraude, falsidade ideológica, bigamia se Henrique tivesse se casado com outra pessoa depois da morte falsa. E mais importante, eu era vítima, não culpada. Ela disse que poderia me representar, mas precisaria de um adiantamento. 50.000 reais. Aceitei na hora. Transferi o dinheiro. Assinamos um contrato. Ela disse que ia abrir uma investigação discreta, que não devia comentar com ninguém, que eu devia continuar agindo normalmente por enquanto. Foi exatamente o que fiz. Voltei para o apartamento. Continuei indo trabalhar. Continuei respondendo mensagens de pêsames de gente que eu mal conhecia. Continuei fingindo ser a viúva enlutada que todos esperavam que eu fosse. Luísa tentou entrar em contato várias vezes. Ligações, mensagens, tentativas de ir até minha casa. Eu ignorei tudo. Bloqueei o número dela. Avisei o porteiro para não deixá-la subir. Henrique foi mais esperto. Não tentou falar comigo diretamente, mas comecei a notar coisas estranhas. Movimentações na conta conjunta que a gente tinha. Pequenas transferências. Valores que sumiam e reapareciam.
como se ele estivesse testando se eu estava prestando atenção. Estava. Mas não fiz nada ainda. Não ia dar o braço a torcer tão cedo. Precisava juntar mais provas. Precisava ser mais esperta que ele. 2 semanas depois de ter assinado aqueles papéis na casa de Thelma, recebi uma ligação da advogada. Ela tinha descoberto algo importante. Marcamos uma reunião. Fui até o escritório dela numa manhã de terça-feira. Ela me esperava com uma pasta cheia de documentos novos na mesa. Vânia, ela começou, e tinha algo no tom dela que me deixou alerta. Investiguei tudo o que você me passou e descobri coisas preocupantes. Mais preocupantes que meu marido fingir a própria morte? Ela abriu a pasta, tirou um documento, colocou na minha frente. Era uma certidão de casamento. Henrique Souza Tavares e Luísa Damasceno Vieira. Minha irmã. Data de 3 meses atrás. Assinada em cartório no Rio de Janeiro. Eles se casaram, eu disse, como se estivesse narrando o tempo em vez de processar aquela informação. 3 meses atrás, a advogada confirmou. Quando ele ainda estava legalmente casado com você, o que caracteriza bigamia. Crime previsto no Código Penal. Eu olhava para aquele papel e não conseguia sentir nada. Era como se meu cérebro tivesse atingido o limite de choque que podia aguentar e agora simplesmente desligava toda vez que aparecia algo novo. Tem mais, a advogada continuou. O corpo que foi enterrado no lugar do seu marido. Consegui acesso ao laudo do IML. Pelo DNA, identificaram como sendo de um homem entre 40 e 50 anos, sem família conhecida, que estava em situação de rua. Morreu de overdose 2 semanas antes do suposto acidente do Henrique. Como eles conseguiram fazer isso? Como é possível substituir um corpo assim? Dinheiro? Ela disse simplesmente. Com dinheiro suficiente, você consegue quase qualquer coisa. Suborna quem precisa ser subornado. Falsifica documentos. Cria uma história crível. E no caso do Henrique, ele tinha ajuda. Ajuda poderosa. Thelma. A advogada concordou. Ela tem conexões. Empresas, políticos, gente influente. Não foi difícil para ela organizar tudo. Na verdade, foi impressionantemente bem executado. Se você não tivesse sido convocada para aquela casa de campo, provavelmente nunca teria descoberto. Mas por que me convocar então? Por que me mostrar a verdade? A advogada ficou em silêncio por um momento. Hesitante. Depois falou. Vânia, tem uma coisa que preciso te perguntar. Sua mãe, qual era a relação dela com Henrique? Minha mãe? Elas se davam bem, eu acho. Quer dizer, minha mãe sempre gostou dele. Achava que ele era um bom marido. Por quê? Porque seu nome aparece nos extratos bancários que você me mostrou. Aquelas transferências que Henrique estava fazendo. Parte do dinheiro ia para uma conta em nome de... A advogada checou os papéis novamente. Regina Damasceno Vieira. Sua mãe. O chão sumiu debaixo dos meus pés pela 4ª vez. Minha mãe? Não. Não era possível. Minha mãe não estaria envolvida nisso. Minha mãe não saberia de nada. Minha mãe não faria isso comigo. A advogada deve ter visto a expressão no meu rosto, porque rapidamente continuou. Eu sei que é difícil de acreditar, mas os números não mentem. Nos últimos 6 meses, foram transferidos R$ 200 mil para a conta dela, sempre em valores pequenos, espaçados, para não chamar atenção. Eu não conseguia processar. Minha mãe, a mulher que me criou, que dizia que me amava mais que tudo, que sempre falava que família era o mais importante, estava recebendo dinheiro do meu marido, do homem que estava me traindo com minha irmã. Tem explicação para isso? Só uma que faz sentido, a advogada respondeu. Ela sabia da traição, do plano, de tudo, e foi comprada para ficar quieta. Senti o estômago revirar. Corri até o banheiro do escritório. Vomitei tudo o que tinha no estômago. Fiquei ajoelhada em frente ao vaso sanitário, tremendo, tentando respirar. Quando voltei para a sala, a advogada me esperava com um copo de água. Bebi devagar. Tentei me recompor. Eu sei que está sendo muito, ela disse gentilmente. Mas preciso que fique comigo, porque ainda tem uma coisa que você precisa saber. Tinha mais? Como podia ter mais? O seguro de vida de 2 milhões. O dinheiro já foi transferido. Para a sua conta, como você era a beneficiária.
Mas tem um detalhe. 3 dias depois da transferência, o valor total foi movido para outra conta, uma conta offshore nas Ilhas Cayman, em nome de uma empresa chamada Conceição Holdings. Conceição, o nome da minha avó. Eles estavam usando o nome da minha avó para lavar dinheiro. A empresa é de fachada, a advogada explicou. Existe só no papel. Os verdadeiros donos são Thelma Tavares, Henrique Souza Tavares e... Ela pausou, como se não quisesse falar o próximo nome. Luísa Damasceno Vieira. Minha irmã. Minha irmã não era só amante do meu marido. Era sócia dele. Sócia no crime. Literalmente. Quanto tempo? Consegui perguntar. Quanto tempo eles estavam planejando isso? Pelos registros que consegui acessar, pelo menos 1 ano. Talvez mais. 1 ano. Tudo aquilo que eu achava que estava vivendo nos últimos 12 meses era mentira. Cada jantar em família, cada feriado, cada conversa com Luísa sobre a vida dela, cada momento que eu tentei ser uma boa irmã, uma boa esposa, uma boa filha. Tudo mentira. O que eu faço agora? Perguntei. Minha voz saiu pequena, quebrada. A advogada se inclinou para a frente, olhou nos meus olhos. Agora você tem 2 opções. Primeira, ir para a polícia, denunciar tudo, processar todos eles e torcer para que a justiça funcione. Vai ser um processo longo, cansativo, público. Sua vida vai virar um circo. Você vai ser investigada também, porque estava envolvida, mesmo que sem saber. E no final, talvez eles sejam condenados. Talvez não. Justiça brasileira é imprevisível. E a segunda opção? A advogada sorriu. Um sorriso pequeno, quase malicioso. A segunda opção é jogar o jogo deles, mas jogar melhor. Usar as informações que você tem contra eles, recuperar o que é seu e desaparecer antes que percebam o que aconteceu. Como? Ela abriu outra pasta, mostrou mais papéis. Tenho contatos, pessoas que podem ajudar com documentação, transferências internacionais, contas discretas. Você tem dinheiro suficiente para começar uma vida nova em qualquer lugar do mundo. E eu posso fazer com que eles percam tudo o que roubaram de você antes de perceberem que você não é mais a mulher ingênua que achavam que era. Olhei para aqueles papéis, para os documentos que provavam cada mentira, cada traição, cada crime. Pensei em tudo o que tinha perdido. Meu casamento, minha irmã, minha mãe, minha casa, minha identidade. Mas também pensei no que tinha ganhado. Clareza, propósito e 3.500.000 reais que ninguém sabia que eu tinha. Tomei minha decisão. Vamos com a segunda opção. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Trabalhei com a advogada em cada detalhe. Juntamos provas, fizemos cópias de tudo, criamos dossiês com toda essa operação deles, desde as primeiras transferências suspeitas até a certidão de casamento falsa. Enquanto isso, continuei fingindo ser a viúva desolada. Ia trabalhar, voltava para casa, evitava contato com família. Minha mãe ligava quase todo dia, mas eu inventava desculpas para não atender. Disse que estava muito abalada, que precisava de tempo. Ela entendia, ou fingia entender. Luísa desistiu de tentar falar comigo depois da 3ª semana. Acho que Henrique deve ter dito para ela me deixar em paz por enquanto. Deixar a poeira abaixar. Esperar que eu me conformasse com a situação. O que eles não sabiam é que eu estava me preparando para o golpe final. A advogada me explicou como o esquema funcionava. Henrique e Thelma tinham criado várias empresas de fachada. Usavam essas empresas para movimentar dinheiro de origem duvidosa. Lavagem de dinheiro básica, mas bem executada. O seguro de vida era só mais um fluxo de entrada. Provavelmente tinham outros. O problema é que para o esquema funcionar, eles precisavam que eu não questionasse nada. Precisavam que eu continuasse sendo a esposa bobinha que assinava o que colocavam na frente sem ler. Porque meu nome estava em vários documentos. Eu era fiadora, avalista, beneficiária, testemunha. Se eu resolvesse falar, tudo desmoronava. Por isso me chamaram para aquela casa de campo, para me mostrar a verdade de um jeito controlado, para me fazer assinar aqueles papéis achando que não tinha escolha,
para me manter sob controle através do medo e da humilhação. Mas eles cometeram um erro. Me subestimaram. A advogada conseguiu rastrear toda a rede de empresas fantasmas. Descobriu quem eram os laranjas, quem assinava os papéis, quem movimentava as contas. Montamos um mapa completo da operação. E, mais importante, descobrimos que tinham um grande movimento programado para o final do mês. Uma transferência internacional de 5 milhões de reais. Provavelmente o fechamento do ciclo. O momento em que pegariam todo o dinheiro acumulado e desapareceriam para sempre. Não íamos deixar isso acontecer. A advogada tinha um contato no Banco Central. Alguém que trabalhava com crimes financeiros. Passamos todas as informações para ele, de forma anônima, através de canais seguros. Ele confirmou que o material era suficiente para abrir uma investigação oficial, mas que precisávamos esperar o momento certo, quando eles estivessem mais vulneráveis. 3 dias antes da transferência programada, botamos nosso plano em ação. Primeiro, fiz algo que ninguém esperava. Fui visitar minha mãe. Ela não sabia que eu ia. Toquei a campainha do apartamento dela, no meio da tarde de uma sexta-feira. Ela abriu a porta com uma expressão de surpresa genuína. Vânia! Que susto! Pensei que você não queria ver ninguém. Mudei de ideia, eu disse, entrando sem esperar convite. Precisamos conversar. Ela fechou a porta. Me seguiu até a sala. Ofereceu café. Eu recusei. Sentei no sofá, onde tinha sentado milhares de vezes durante minha vida. Onde fiz lição de casa quando criança. Onde assisti televisão com Luísa. Onde minha mãe me deu notícia de que meu pai tinha morrido. Tudo parecia igual, mas eu sabia que nada era igual. Mãe, comecei, mantendo minha voz neutra. Quantos reais Henrique te deu? Ela me olhou sem entender. Como? Quantos reais? Não é uma pergunta difícil? Ele te pagou para ficar quieta sobre a traição dele com Luísa? Ou você soube só depois e decidiu aceitar o dinheiro mesmo assim? Vi a cor sumir do rosto dela. Vi o momento exato em que ela percebeu que eu sabia. As mãos dela começaram a tremer. Vânia, você não entende. Não é o que você está pensando. Não é? Então me explica. Me explica por que você aceitou 200 mil reais do homem que estava me traindo, do homem que fingiu estar morto para ficar com minha irmã. Ela tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Finalmente conseguiu. Ele disse que ia te dar uma parte. Disse que vocês iam se separar de qualquer jeito. Que era melhor assim. Que você ia ficar bem. Melhor assim, repeti. E você acreditou? Ou simplesmente não se importou porque tinha dinheiro envolvido? Ela começou a chorar. Aquele choro que eu conhecia bem. O choro que ela usava quando queria que eu sentisse pena dela. Quando queria que eu parasse de fazer perguntas difíceis. Mas dessa vez não funcionou. Me levantei. Peguei um envelope da minha bolsa, joguei sobre a mesa de centro. Dentro estavam cópias de todos os documentos. Transferências bancárias, e-mails, mensagens. Tudo o que provava o envolvimento dela. Você tem 2 opções, eu disse, usando as mesmas palavras que a advogada tinha usado comigo. Primeira, devolver todo o dinheiro que recebeu. Cooperar com a investigação. Testemunhar contra eles. E talvez, eu considere perdoar você um dia. E a segunda opção? Não ter opção nenhuma. Porque quando eu entregar esse material para a polícia, você vai ser indiciada junto com eles. Lavagem de dinheiro, conivência com fraude, ocultação de cadáver. Crimes que dão até 10 anos de prisão. Vi o pânico se instalando nos olhos dela. Você não faria isso. Eu sou sua mãe. E Luísa era minha irmã. E Henrique era meu marido. Mas isso não impediu nenhum de vocês de me destruir. Saí do apartamento sem olhar para trás. Ouvi ela me chamando, mas não parei. Entrei no elevador. Desci. Saí do prédio. Respirei fundo. Primeira parte concluída. No dia seguinte, foi a vez de Luísa. Mas não fui até ela. Mandei uma mensagem. Simples, direta. Precisamos conversar. Amanhã, 11 horas. Cafeteria na Avenida Paulista. Venha sozinha. Ela respondeu em minutos. Vânia, obrigada por me dar essa chance. Eu vou. Te amo. Te amo. Como se amor significasse alguma coisa vindo dela. Cheguei na cafeteria 15 minutos antes.
Escolhi uma mesa no canto, de onde dava para ver a entrada. Pedi um café que não bebi. Esperei. Luísa chegou exatamente às 11 horas. Vestia calças jeans e uma blusa preta. Cabelo preso num coque baixo. Sem maquiagem. Parecia cansada. Parecia culpada. Parecia alguém que eu não conhecia mais. Ela se sentou na minha frente. Começou a falar antes mesmo de tirar a bolsa do ombro. Vânia, eu sei que você está com raiva. Eu sei que fiz algo imperdoável. Mas precisa me ouvir. O Henrique e eu, a gente realmente se apaixonou. Não foi planejado. Não foi por mal. Foi... Cortei ela. Quando começou? O quê? A traição. Quando começou? Ela mordeu o lábio. 1 ano atrás, mais ou menos. E quando vocês decidiram que ele ia fingir estar morto? Ela olhou para os lados, nervosa. Isso não foi ideia minha. Foi da Thelma. Ela que arquitetou tudo. Ela que... Mas você concordou. Você aceitou. Você assistiu eu chorando no enterro dele e não disse nada. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu queria contar. Juro que queria. Mas tinha medo. Medo do que você ia fazer. Medo de perder você. Você me perdeu no momento que dormiu com meu marido pela primeira vez. Ela soluçou. Vânia, por favor. Você é a única família que eu tenho de verdade. Nossa mãe não presta. Você sabe disso. Você sempre foi a única que cuidou de mim. Foi exatamente por isso que você decidiu que podia fazer o que fez? Perguntei. Porque sabia que eu sempre te perdoaria? Que eu sempre ia estar ali, não importa o que acontecesse? Ela não respondeu. Só chorou mais alto. Peguei outro envelope da bolsa. Coloquei na mesa. Dentro está tudo. Provas de vocês dois. O casamento falso, o dinheiro lavado. Tudo. Amanhã de manhã, esses documentos vão estar nas mãos da Receita Federal e da Polícia Federal. A menos que... A menos que o quê? A menos que você faça exatamente o que vou te pedir. Você vai voltar para Henrique, vai fingir que está tudo normal e vai me contar cada passo que ele der. Cada conversa, cada plano. Vai ser minha informante. Ela me olhou com olhos arregalados. Você quer que eu traia ele? Como você me traiu? Sim, exatamente isso. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois concordou com a cabeça, lentamente. Está bem, eu faço. Eu faço o que você quiser. Bem, eu disse, me levantando. Porque se você não fizer, garanto que vai passar os próximos 5 anos na cadeia. E lá dentro, não tem irmã mais velha para te proteger. Saí da cafeteria. Deixei ela chorando sobre a mesa. Não senti pena. Não senti nada. E no dia seguinte, o plano final entrou em ação. A advogada tinha conseguido acesso às contas offshore através de um hacker que ela conhecia. Não era legal, mas naquele ponto eu já tinha parado de me importar com o que era legal ou não. Eles tinham falsificado minha assinatura em dezenas de documentos, tinham usado meu nome em crimes, tinham me feito enterrar um desconhecido. Justiça legal era pouco perto do que mereciam. 3 horas antes da transferência programada de 5 milhões, o hacker entrou nas contas. Redirecionou o dinheiro. Para onde? Para uma conta nova. Uma conta que eu tinha aberto num banco suíço. Uma conta que só eu tinha acesso. 5 milhões de reais. Mais os 3 milhões e meio que minha avó tinha deixado. 8 milhões e meio no total. Dinheiro suficiente para recomeçar. Para ir para qualquer lugar do mundo. Para nunca mais depender de ninguém. Quando Henrique, Thelma e Luísa perceberam o que tinha acontecido, já era tarde demais. O dinheiro tinha sumido. Os rastros levavam a lugar nenhum. E eles não podiam ir para a polícia porque teriam que explicar de onde vinha aquele dinheiro, para começar. Estavam presos na própria armadilha. 2 horas depois do roubo, porque era isso que eu tinha feito. Tinha roubado deles assim como eles tinham roubado de mim. Recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Era Henrique. A voz dele saiu controlada, mas eu percebia a raiva embaixo. Vânia, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Você sabe muito bem que tem. O dinheiro. Você pegou o dinheiro. Provê. Ele ficou em silêncio. Nós dois sabíamos que ele não podia. Não sem se expor. Devolve o dinheiro, Vânia. Devolve e a gente esquece que isso aconteceu. Eu ri. Ri alto, de verdade, pela primeira vez em meses.
Esquecer? Vocês querem que eu esqueça? Depois de tudo? Foi a Luísa, ele disse. A ideia foi dela. Ela que me convenceu. Ela que... Claro que foi, interrompi. Sempre é culpa de outra pessoa, né, Henrique? Nunca é sua. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Estou tentando resolver isso de forma civilizada. Não me obriga, Rezoé, a resolver de outra forma. Me ameaçando? Depois de tudo que você fez, está me ameaçando? Não é ameaça, é aviso. Então te dou um aviso também. Exatamente. Olhei para o relógio. 15 minutos. O dossiê completo com todas as suas operações vai ser entregue simultaneamente para a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e 3 jornais diferentes, incluindo provas do corpo que vocês substituíram, do seguro fraudado, das empresas fantasmas, dos offshores, de tudo. Você não faria isso, ele disse. Mas havia incerteza na voz. Já fiz. Os e-mails estão programados. A única forma de parar é se eu desligar meu celular. E eu não vou desligar. Vânia, pensa no que está fazendo. Você vai se ferrar também. Seu nome está em tudo. Estava, corrigi. Até minha advogada provar que fui vítima. Que assinei tudo sob coerção. Que não tinha conhecimento. Diferente de você, que planejou cada passo. Diferente de Thelma, que financiou tudo. Diferente de Luísa, que se casou com você sabendo que era bigamia. Ouvi a respiração dele acelerando. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi confiar em você, mas esse erro acabou. Desliguei. 15 minutos depois, exatamente como tinha prometido, os dossiês foram enviados. E minha vida antiga terminou oficialmente. Estou escrevendo isso de um apartamento em Lisboa. Faz 8 meses que saí do Brasil. 8 meses que deixei tudo para trás. Não foi fácil. Teve momentos que pensei em voltar. Momentos que senti falta de casa, de coisas familiares, até de pessoas que me machucaram. Mas passei. Henrique foi indiciado 3 semanas depois que os dossiês foram entregues. Thelma também. Luísa conseguiu um acordo de delação premiada. Provavelmente jogou eles embaixo do ônibus. Minha mãe devolveu o dinheiro que tinha recebido e não foi processada. Segundo o que ouvi, ela se mudou para o interior. Não mantivemos contato. O corpo que estava no caixão foi identificado. Era realmente um morador de rua. A família dele, que achava que ele tinha desaparecido, conseguiu enterrá-lo direito. Foi exumado e teve um funeral de verdade. Passei anos na justiça, dei inúmeros depoimentos e, no fim, fui reconhecida como vítima. Meu nome foi limpo e recomecei. O dinheiro que peguei deles está intocado. Talvez eu doe, talvez guarde. Vivo do que minha avó deixou, comprei um AP pequeno em Lisboa. Trabalho como consultora financeira freelancer e sigo uma vida simples, no meu ritmo. Ainda tenho reflexos do medo e da traição, mas isso vem diminuindo. Meu cérebro está entendendo que o perigo passou. Aprendi que superação não é linear, é escolha diária. Escolher a si mesma, mesmo cansada. Não estou feliz o tempo todo, mas prefiro paz e solidão saudável a qualquer companhia tóxica. O apartamento no Brasil eu não vendi. Está alugado e virou meu plano B. Lisboa me fez bem. Recebi uma mensagem de desculpas da minha irmã, Li, mas não respondi. Talvez um dia, hoje ainda dói. Aceito a dor sem fingir cura, porque dor não é fraqueza, é prova de vida. Sou Vânia, 36, divorciada, traída e abandonada, mas livre e dona do meu destino. Antes eu achava que precisava de alguém. Hoje sei que amor não machuca e família é quem fica. E deixo um recado. Se não te faz bem, você pode ir. Vai doer, vai ser difícil, mas dá para recomeçar. Se eu consegui, você também consegue. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, você não está sozinha. Nunca está.